Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Aqui nós temos gente amiga, colegas, parceiros, conselheiros, gente boa participando com a gente aqui para entender o que nos espera nesse ano que vem. Meu nome é Fernando Carvalho, eu sou conselheiro de gestão, sou consultor também. Estamos aqui para conduzir mais um webinar aqui no Hub da Gestão. E antes de mais nada, eu quero apresentar o nosso palestrante hoje, que é o Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho é economista. O Marcelo tem uma trajetória muito longa por várias instituições financeiras do Brasil. O Marcelo passou pelo FMI, passou pelo JP Morgan, passou pelo BNP Paribas, foi economista-chefe aqui no Brasil, economista-chefe na América Latina, economista-chefe no mundo todo para países emergentes. O Marcelo está fazendo o favor de nos atender hoje a partir de Londres, então obrigado aí por esticar um pouquinho o seu horário da noite aí no fuso horário, viu, Marcelo? E uma das maiores qualidades do Marcelo é o sobrenome dele, e a gente não é por acaso que a gente está junto aqui, os dois Carvalhos aqui, representando a família nesse webinar de hoje. E eu vou pedir também para o Thomas vai apresentar para a gente aí os nossos patrocinadores. Thomas, por favor, coloca o slide aí para a gente mostrar quem ajuda a gente aqui no Hub da Gestão a manter esse trabalho funcionando. E com esse slide a gente quer agradecer aqui, principalmente a Britec. A Britec é uma empresa presente aí em 22 países. A Leveros, que tem um desempenho muito importante na área de climatização, é uma das top aqui no Brasil em climatização e entrando o verão agora ela vai ser muito lembrada. E a CT, que é uma associação de consultores apoiada pelos ex-alunos da GV e que também apoia o nosso trabalho. O Hub da Gestão é um grupo de parceiros que começou a trabalhar durante a pandemia, justamente buscando produzir material gratuito e de boa qualidade para apoiar empresários, gestores, conselheiros de pequenas e médias empresas, de maneira que eles possam tornar a gestão no nosso país um pouco melhor. Então, antes de passar a palavra ao Marcelo, eu vou pedir para o Thomas dar as orientações aqui de como que a gente vai conduzir o nosso webinar. Thomas, por favor, dê as suas dicas aí. Ok, muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos novamente, né? Meu nome é Thomas. Gostaria de passar algumas informações com relação ao webinar de hoje, né? Na parte mais da ferramenta, né? Que nós estamos utilizando, que é o Zoom. Ao longo de todo o webinar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum insight, gostariam de fazer perguntas aos nossos palestrantes, por favor, utilizem o chat. Aí escrevam as perguntas que, dependendo do assunto, vai ser respondido ao longo do webinar, né? E também, ao final do webinar, também teremos um espaço, né, para que vocês possam falar, né? Abrir o microfone, fazer a pergunta ao vivo para os nossos palestrantes. Então, fiquem à vontade, né? Se possível, deixem a câmera aberta para os nossos palestrantes olharem a reação, para ver como que está o conteúdo, né? Então, fiquem à vontade com relação ao Zoom, né? E também durante o webinar teremos algumas pesquisas, né, de uma enquete, né, sobre algumas dúvidas que os nossos participantes vão fazer também até uns insights em cima dessas respostas. Então, vai ser disponibilizado a ferramenta Slido. Então, vai ter um link para acesso e vocês podem responder essa pesquisa ao longo do webinar. Então, se aqueles que estiverem no computador utilizem o celular que acho que fica um pouco mais fácil, né? Mas aqueles que estão utilizando o celular para ter o acesso ao web, né, é facinho também. Só clicando no link, né, ele já vai para uma nova janela para fazer a enquete. Tudo bem? E também lembrando que ao final do webinar também teremos uma pesquisa de satisfação, para a gente também saber a opinião dos senhores, né? Como foi o webinar, se gostaram ou não. E também sempre é um bom saber para fazer o nosso aprimoramento para os próximos webinars. Muito bom, obrigado, Thomas. Obrigado. Acho que agora, se você puder fazer o favor, colocar o Marcelo
aqui e a minha câmera em destaque, aí fica mais fácil para todo mundo poder acompanhar aqui a nossa interação. E lembrando que eu vou estar de olho aqui no chat, então se tiver alguma interação, algum comentário, alguma dúvida ao longo da apresentação do Marcelo, vocês, por favor, podem colocar aí que a gente vai estar acompanhando, tá bom? Muito bem. É, Marcelo, primeiro, boa noite e, por favor, complemente aí a apresentação que eu fiz muito rápida. Se você quiser complementar com algum detalhe que eu esqueci, por favor, pode falar. Não, achei ótima a sua apresentação, muito generosa. E muito obrigado, Fernando, e ao Hub da Gestão por essa gentileza de me convidar. É um prazer estar aqui e bater esse papo com vocês. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar interagindo um pouco aqui. Você tem se especializado aí nessa visão geral da economia. Eu sei que você tem atuado bastante aí em Londres com questões de cenários. E a minha primeira pergunta para você, para a gente aquecer aí essa discussão, é a seguinte: Marcelo, de uma forma geral, como é que você tem, como é que a gente poderia enxergar e como é que você tem enxergado aí o cenário econômico para 2026 e que mudanças você espera que possam acontecer? Olha, Fernando, eu devo dizer em primeiro lugar que, ao me convidar para falar nessa conversa aqui hoje, acho que vocês estão automaticamente me convidando para falar de novo o ano que vem. Eu explico por quê. Macroeconomistas como eu, eles fazem duas coisas. Primeiro, eles fazem projeções e previsões sobre o que vai acontecer no futuro, e depois de um tempo eles têm que aparecer de novo para explicar por que que deu errado. Então já fica aqui combinado, daqui a um ano a gente se conversa de novo. Está Brincadeiras à anotado. parte, eu queria dizer o seguinte: antes até da gente falar do ano que vem, 2026, queria dar um passo para trás e falar o que, que eu acho que vai estar acontecendo aí nos próximos 5 anos, daqui até 2030. Vou um pouco além até da sua pergunta. Depois a gente fala especificamente do ano que vem também. E eu falo isso, Fernando, porque eu acho que a gente está passando por um momento crítico, chave, super importante mesmo, de transição da economia global, quando a gente olha esse um cenário mais amplo, né, o big picture, como se diria em inglês. E eu falo isso pelo seguinte, Fernando: se a gente olha o que aconteceu com a economia mundial, desde lá, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve por várias décadas os Estados Unidos tendo um papel-chave na construção de um ambiente internacional regido por regras. Regras que valem para todos e por instituições multilaterais. Então, teve a criação das Nações Unidas, do FMI, onde eu trabalhei, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Comércio, da própria OTAN, que é o Pacto de Aliança entre Estados Unidos e os países da Europa, né? Ó, mexeu com um, mexeu com todos. Então, esse ambiente criou assim, um cenário, um caldo de cultura muito favorável para o crescimento, criou um cenário muito favorável para ganhos de produtividade, para globalização, para o comércio internacional, para uma inflação que caiu ao longo do tempo, juros também, em termos globais, que vinham caindo ao longo do tempo. Então, foi um cenário com altos e baixos no meio do caminho, claro, mas, em geral, eu diria assim, foram praticamente 8 décadas de grande prosperidade por conta de um cenário global de instituições e de regras de jogo liderado, esse cenário, pelos Estados Unidos. Pois bem, esse mundo mudou. Esse mundo mudou, está mudando rápido nos últimos anos e agora, particularmente, com a administração Trump lá nos Estados Unidos, que está mudando a regra do jogo. Então, na verdade, a gente está num ambiente agora em que a postura da política americana não é mais a favor de multilateralismo, não, é a favor do que interessa aqui para o meu lado aqui, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. É muito mais, não a regra internacional, mas a lei da selva. Cada um por si, Deus para todos. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque assim, os próximos anos, eu acho que vão ser anos de mais volatilidade. É a palavra chique, né? Economista gosta de falar difícil. É incerteza mesmo, cheio de alto e baixo.
é mais chacoalhão para lá e para cá, porque você não tem regras claras para conduzir a atuação dos países no cenário internacional. Então, cada um que faz o que quer. Você tem, por exemplo, agora, com os Estados Unidos se retirando do suporte que ele dava para a regra da OTAN, né? Que, olha, mexeu com o país da Europa, os Estados Unidos vai lá e ajuda militarmente. A gente está vendo o caso da Ucrânia mesmo, tá? Mais ambígua a decisão, a atuação aí dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Os países da Europa estão se armando. Um crescimento militar importante, que tem, enfim, gera oportunidades de negócios também para alguns setores, mas gera também um ambiente em que conflitos ficam mais prováveis. Então, eu estou dando esse grande preâmbulo aqui, Fernando, para realçar esse ponto, que acho que se tem uma palavra-chave assim, para os próximos 5 anos no cenário macroeconômico, geopolítico global, eu acho que essa palavra é incerteza, por conta principalmente dessa nova política dos Estados Unidos no cenário internacional. E eu diria o seguinte também, não é só o Trump. Eu acho que o presidente Trump ele está acelerando esse processo, mas ele está refletindo o que eu acho que são causas até mais estruturais, mais profundas, que tem a ver com assim uma revolta, digamos assim, contra os ganhos desiguais da globalização. A globalização é bacana, ajudou todo o mundo como um todo, como eu mencionei, só que dentro dos países tem perdedores e ganhadores. O sujeito que trabalhava no setor automobilístico lá em Detroit ficou para trás. E acho que as sociedades não foram capazes de transferir os ganhos para os perdedores, retreinar, por exemplo, esse pessoal. Então, eu dou esse exemplo porque ele vale para muitos países do mundo. Por isso que a gente vê, não só nos Estados Unidos, o Trump sendo não só eleito, mas depois reeleito, né, pelo voto popular, inclusive. É, ou seja, não é só um ponto fora da curva ali, é uma coisa muito mais estrutural. E não é só nos Estados Unidos. Você olha aqui na Europa, por exemplo, aqui na Inglaterra, onde eu moro hoje, você tem esse partido aí, o Reform UK, né? Que é um partido com características semelhantes ao movimento lá, Make America Move Again, Great Again, né? Make America Great Again, o MAGA dos Estados Unidos, né? O Make Britain Great Again, né? E é um partido de direita contra a imigração. Assim também se vê na própria Europa continental. Na França, o movimento lá da Marine Le Pen. Na Alemanha, o partido AfD, né, que é Alles für Deutschland, quer dizer, todos pela Alemanha. Então, eu acho que tem uma característica comum, todos esses movimentos, que são movimentos contra a globalização, muito mais alinhados com essa lógica de cada um por si, Deus para todos, que gera esse ambiente de mais incerteza. Bom, foi um longo Entendi. preâmbulo, mas vamos falar de 2026. Não, foi, Eu foi acho, longo, mas Fernando, pode continuar que está indo bem. olha aí, opa, então, olha, se você me encorajar, eu vou longe, hein? Mas vamos deixar, quem sabe, para as perguntas lá no fim. Tá Os bom, nossos amigos que estão ouvindo aí podem cutucar aí com perguntas, observações ou comentários. Então, e deixa eu dizer também que esse cenário aí de mais incerteza, ele traz riscos e desafios, mas também muita oportunidade, né? Eu mencionei o setor militar, por exemplo, aqui na Europa, né? Então, setores ligados a esse tipo de atividade têm uma perspectiva melhor. perfeito. É, e depois a gente pode falar um pouco também mais de setores específicos. Mas eu queria falar de 2026 em termos de como é que é o quadro aí para crescimento, inflação, juro, câmbio, no mundo e no Brasil, que afinal é o que interessa de perto aí para quem está nesse seminário. Isso mesmo. E para isso, eu vou pedir para o Thomas, Thomas ou Tomás? Eu não sei, porque Thomas. É Thomas, é Thomas. chique, muito bem, Thomas. é a pronúncia de gringo, é isso aí. Por exemplo, o Thomas mostrar um gráfico aqui que está no slide, deixa eu ver, eu acho que é o slide número 7. Está escrito aqui gráfico 1, atividade econômica global, mas na sua coleção de slides deve ser o slide número 7. Vamos ver se funciona. Ó, não é que funcionou? Demos sorte.
Esse gráfico aqui tem um monte de coisa, mas eu vou simplificar. Ele mostra o crescimento da atividade econômica, do PIB, né, do Produto Interno Bruto, nos últimos trimestres em vários lugares do mundo. Deixa eu começar aqui pela direita. Tem quatro colunas ali, cada uma para um trimestre. Nos últimos tempos, o que está acontecendo com o crescimento da economia global? Esse bloco aí da direita está me dizendo que está um pouco acima de 3% o crescimento da economia no mundo. Mas você deixa eu colocar um pouco mais de cor aqui, de detalhe. Tem gente que está na frente, tem gente que está atrás. Quem que está na frente tem que estar crescendo mais. É a China. Esse Uhum. segundo bloco de colunas aí, mostrando que a China está ali rodando a 5% ao ano. Então, a China é importante, é uma economia quase tão grande quanto a economia americana, roda mais 5%, então puxa a atividade global. Quem que está na lanterninha? Então, essa galera do meio aí do gráfico, Japão, zona do euro, Reino Unido, que é onde eu estou, esse pessoal está mais fraquinho, está crescendo aí mais perto de 1%, não está com, com tanto gás, não. E quem está ali no meio do caminho, um pouco abaixo da economia mundial, temos crescimento, mas nada desprezível, é os Estados Unidos e a América Latina, inclusive aí o Brasil. O Brasil, enfim, grosso de América Latina, o país mais importante, maior. Obviamente, somos brasileiros, temos orgulho disso, mas, de fato, do ponto de vista econômico, o Brasil é um gigante na América Latina, ele que puxa o crescimento, tanto no Brasil, na América Latina, como nos Estados Unidos, a gente está crescendo aí uma taxa perto de 2%, na verdade, um pouco acima disso. Então, é, quando a gente olha para os números para o cenário do ano que vem, eu acho que esse é o quadro mais geral que se deve esperar também. Esse desenho em grandes linhas deve se manter, Fernando, ano que vem. Quer dizer, a economia global cresce por aí, a gente pode debater depois se é um pouco mais, um pouco menos, mas vem crescendo aí perto de 3%. A China puxa a economia, puxa esse crescimento, a China cresce acima da economia global. E a galera aqui da Europa ficou um pouco para trás, a América Latina vai relativamente bem, junto com os Estados Unidos, que também, na verdade, tem tido um desempenho melhor do que a turma imaginava até um pouco tempo atrás. Então, eu diria que é um cenário de crescimento global moderado, acho que benigno, não estou vendo grandes alterações, pelo menos no curto prazo pelo andar da carruagem até agora. Mas, como eu falei, com um grau de incerteza, Fernando, que eu acho que é maior do que a gente estava acostumado no passado. Mas deixa eu mostrar mais Isso, um outro gráfico. Diga lá. não, eu ia te perguntar só se isso vai acontecer às custas de uma inflação alta ou não. Ah, boa pergunta. A gente nem combinou isso, mas você fez uma boa pergunta, que eu vou falar disso agora mesmo. Vou falar de inflação. E está aí o próximo gráfico, que é a página seguinte, slide seguinte, Thomas, que é o slide 8. Vamos para o próximo. Esse aí. Também, tem muita coisa aqui, mas eu vou explicar direitinho o que está acontecendo, o que é isso aqui. Aqui é a inflação em vários países do mundo. O primeiro aí é o próprio Brasil. Essas barras, essas colunas, essa cor aí cinza, mostram a zona de tolerância aí, as bandas de tolerância que os bancos centrais têm para a inflação em cada país do mundo. Então, no caso do Brasil, por exemplo, vai ali de 2% até 5%. A meta de inflação no Brasil é 3,5%, com 1,5% para cada lado. Eu lembro antigamente eram 2 pontos percentuais para cada lado, era até mais fácil de lembrar, porque parece um bolero argentino, né? São 2 para lá, 2 para cá. Enfim, então esse gráfico aqui mostra o que o Banco Central está mirando, essa faixa aí, essa coluna meio cinza, no caso do Brasil, de 2 a 5%, aqui que o Banco Central gostaria de ver acontecendo com a inflação. E esses outros pontinhos aí mostram onde que a inflação está de fato, o que o pessoal acha que vai acontecer até o fim desse ano, o que o pessoal acha que vai acontecer até o fim do ano que vem. Então, e aí tem isso aqui para vários países do mundo. Resumo da história, Fernando, está muito longe das metas. A inflação, se eu mostrasse esse gráfico aqui alguns anos atrás, logo depois da Covid, a coisa está feia. A inflação pegando fogo,
Um monte de Banco Central subindo o juro, inclusive o Brasil, que subiu lá de 2% para 15%, que é onde está agora. E depois dessa subida de juro aí por vários anos, a inflação vem cedendo e está não muito distante aí do que os bancos centrais querem. Isso é verdade para a maior parte dos países do mundo. Tem umas exceções, né? Nesse gráfico aqui, ali no meião tem Rússia e Ucrânia, obviamente, que estão em guerra, então claro que a inflação é muito mais alta. Você tem um choque negativo de oferta, né? Você produz mais arma e menos manteiga, então o preço da manteiga sobe, fica mais caro mesmo. E na outra ponta ali tem Turquia, que é um caso específico. Turquia é o Brasil antes do Plano Real, então é Aham. um caso à parte. Mas, marido, resumo da história aqui, respondendo a sua pergunta, a inflação em termos globais está relativamente sob controle. Cada caso é um caso, mas não acho que vai ser uma grande preocupação a inflação ano que vem, não. No Brasil, em particular, eu acho que até tem uma boa chance dela ceder um pouco mais, ficar perto aí de onde o Banco Central quer. Mas, além da inflação, Fernando, eu queria falar um pouquinho mais de China, porque acho que é super importante o Brasil. Só um E aí, pouquinho antes de mudar de fala. slide aqui. Se você tem alguma informação sobre a inflação da Argentina e Estados Unidos, o Carlos e o Rodrigo colocaram aqui no chat. Eu acho que eles sentiram falta de enxergar essas duas informações aqui. Ah, é. Bom, a da Argentina, porque acho que não cabe direito no gráfico. Estou brincando, mas enfim, a Argentina teve vários. Você sabe que a Argentina já foi um país rico? Isso há décadas atrás, né? Enfim, muito tempo atrás, mas foi um país dos países mais ricos do mundo. É um dos casos únicos de um país que foi rico e depois escorregou, voltou a ser, não pobre, mas enfim, é o que é hoje, né? Não é um país rico, como os países avançados, a Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Então, a Argentina está tentando sair do buraco, estão com um programa sério lá, austero, com ajuda inclusive dos Estados Unidos, mais recentemente. Teve um chacoalhão lá político, porque eles perderam as eleições locais na Argentina, depois ganharam as eleições mais amplas. No fim da história, a solução tem que passar por um apoio político forte bastante que garanta o tempo necessário para o governo fazer o ajuste que precisa. E o ajuste que precisa é fiscal, é apertar o cinto, e não é nada popular. Claro. Por isso que ele precisa de ter esse tempo para poder tomar o remédio amargo e esperar o efeito positivo da sua economia se materializar. Então, eu acho que esse é o quadro da Argentina. Tem chance de dar certo, mas são inúmeros os casos que a Argentina tentou e deu errado. Então, vamos ver o que acontece. Mas eles ainda estão com inflação alta, inflação de 2 dígitos, acima de 10%. É, Essa é a má notícia. A boa notícia é que já teve pior ainda. Então, eu acho que eles estão tentando no caminho certo, mas eu acho que mais até de uma questão econômica, é uma questão, eu diria até política. Porque do ponto de vista econômico, eles sabem o que fazer. Tem vários colegas da época do JP Morgan, que hoje o cara é o presidente do Banco Central, vice-ministro da Fazenda, são caras bons. Então, não faltam bons técnicos, falta é uma dúvida se vai ter mesmo apoio político por tempo necessário para fazer o que precisa. De Entendi. Estados E Estados Unidos? Unidos e Estados Unidos. Estados Unidos é um caso interessante, porque a inflação lá vem cedendo, é verdade, beleza, o Banco Central, o Fed, né, Federal Reserve Board, vem cortando o juro, deve cortar de novo agora, semana que vem, agora em dezembro. É, Só que com essa história de tarifas, o negócio fica mais complicado, Fernando. Porque tarifa, todo economista concorda que é uma péssima ideia. Economistas chamam isso de choque negativo de oferta. O que quer dizer isso? Olha, é um tiro no pé, porque você joga a atividade para baixo e joga a inflação para cima. Joga a atividade para baixo porque, enfim, fica mais difícil de trazer de fora do país, dos Estados Unidos, o que você precisa para a produção local, né? Componentes, insumos, etc. Ficou mais caro, ficou mais difícil de trazer, tem tarifa. E fica mais caro, portanto, tem um choque de preços, tem um problema de inflação. E é, é isso que a gente está começando a ver ali nos números. A inflação vinha cedendo, sim, mas está meio parada ali perto de 3%. A beta é 2%. Né? Parece pouco, mas para um país avançado é bastante. É uma diferença razoável.
Então, lá nos Estados Unidos, em particular, eu tenho receio que talvez a inflação seja mais, qual que é a palavra aqui, resiliente Tá. acho que vai ser mais difícil trazer essa inflação ali para pertinho do 2 do que os 3 que é onde está rodando. E aí é o caso de a inflação chegou lá muito alta, enfim, um dígito alto, né, entre 5% e 10% lá no pico depois da Covid, vem caindo. Mas é curioso, Fernando, quando você tem esses processos de inflação alta, é mais fácil trazer a inflação de 8% para 4% do que reduzir pela metade de novo de 4 para 2%. Deixa eu usar uma imagem aqui, é que nem pasta de dente. Tenta isso em casa depois. Quando você está no comecinho de espremer a pasta de dente, é fácil. Quando vai Uhum. chegando pertinho do fim, vai ficando mais difícil aquela espremidinha no fim. Então, a inflação nos Estados Unidos é a mesma coisa, que nem pasta de dente. No começo é fácil, espremer lá de 8 para 4%, beleza. Agora, depois do 4 para trazer para o 2, eu acho que está mais difícil. Está com cara mais de ficar ali Mexe meio nisso. amarrado no 3. O que não Legal. vai impedir, deixa eu já amarrar com outro ponto que eu acho que é importante para o Brasil. O que eu acho que não vai impedir o Banco Central Americano de cortar o juro. Eles estão cortando porque, enfim, eles estão com juro que eles acham que é acima do chamado juro neutro. Então corta agora em dezembro com certeza e talvez corte ano que vem, com uma pressão imensa da Casa Branca para o Banco Central cortar o juro. Quer dizer, a gente já viu isso no Brasil, na América Latina. Isso não é uma boa ideia, essa pressão sobre o Banco Central. Porque o Banco Central tem que ser autônomo para cumprir a sua meta, que é a inflação. Inflação Porque lá sob está controle, difícil etc. de independência, né? Pois é, quando aparece um governo, ele fala: olha, mas tem eleição, não dá para dar um gás aí. Mesmo que o Banco Central seja durão e não ceda, né, à tentação de ouvir o canto ali da sereia, as pessoas ficam na dúvida, Fernando. E dúvida Hum. é terrível, porque o que determina o sucesso da política econômica em geral e da política monetária em particular é uma palavra só, chama credibilidade. Credibilidade é assim, é difícil conquistar e fácil perder, né? A credibilidade, ela sobe de escadinha e desce de elevador. Então essa tentativa do Trump de botar lá no Banco Central um pessoal da turma dele, já botou um, e o ano que vem vai botar outro, porque em maio do ano que vem acaba o mandato do presidente do Banco Central, o galípolo deles lá é o Jerome Powell. O mandato dele acaba em maio, o Trump vai botar alguém da turma dele, e a gente vê em todas as nomeações do Trump agora no segundo mandato, contrário do primeiro mandato lá atrás, que a característica fundamental para alguém trabalhar no gabinete do Trump é uma só, é lealdade. Muito mais se o cara é tecnicamente capacitado ou não. Então, resumo da história aqui, que eu estou me alongando. Eu acho que vai ter uma pressão, sim, do sobre o Banco Central americano por ponto de vista da Casa Branca, o que aumenta a chance do Banco Central continuar cortando o juro, mesmo que a inflação não está lá aquela beleza, o que, por sua vez, porque eu quero chegar no Brasil, Fernando, por Tá sua bom. vez, esse cenário do Fed cortando o juro tende a enfraquecer o dólar, porque o investidor internacional fala: olha, eu estou com mais retorno aplicando no Brasil do que aplicando nos Estados Unidos. Então, o dólar já não está tão forte assim, e se ele se enfraquecer mais, é boa notícia para países emergentes como o Brasil. Ou seja, eu não acho que o câmbio sobe muito ano que vem, não, pensando o Tá. dólar. Eu acho que tem mais cara de escorregar do que para subir. Legal. Antes de você falar da China, que você comentou que ia falar, eu queria pedir para o Thomas colocar aqui o slide para a gente fazer uma enquete já aqui com o grupo. Você sabe que de técnico de futebol e economista todo mundo tem um pouco, né? Então eu vou pedir para o Thomas projetar a nossa primeira enquete e, como ele havia explicado, os participantes podem atuar agora respondendo da seguinte maneira: ou podem usar o seu celular e mirar nesse QR Code aqui do lado esquerdo superior, ou podem entrar com o seu navegador
nesse site, slido.com, e usar esse código para poder acessar essa enquete, ou ainda podem usar o link que o Thomas acabou de colocar no nosso chat. E aí você pode clicar ali no link e responder essa pergunta. Qual é o seu palpite para a evolução da economia mundial em 2026? Será que vai continuar como está? Vai piorar? Vai melhorar? Vai melhorar muito? Vai melhorar um pouco? E aí a gente vai ver aqui as respostas. Já estamos vendo ao vivo aqui as respostas dos nossos economistas de plantão aqui, Marcelo. E aí depois eu queria que você, avaliando aqui as respostas, a gente partisse para o comentário da China, tá bom? Joia. Fernando, ao invés de economistas, eu diria pessimistas, né? É, do jeito como está aqui, está médio pessimista, né? Porque a maioria está dizendo que vai continuar como está. Não sei se isso é pessimismo ou otimismo, mas é uma estabilidade, né? Mas muita gente achando que vai ou piorar ou melhorar, mas melhorar muito pouco, né? Ótimo. Depois a gente tem que marcar também um outro webinar no ano que vem para confirmar essas projeções aqui, né, Marcelo? É verdade, aí. Tá vendo? Tá todo mundo aí dando uma de economista, hein? Ótimo. A maioria entende que vai continuar como está, ou divididos aí entre piorar ou melhorar muito pouco, né? Tá bom. Celo, a palavra é sua aí. Quer falar da China? Quero falar da China, mas sabe o seguinte que eu vou fazer? Vamos Pode falar. pular para uma tabela aqui na página 14, Tá Thomas, bom. o slide 14, porque vamos perguntar aqui, vamos pedir ajuda aos universitários. Vamos perguntar o que o FMI acha, que é o Fundo Monetário Internacional, né? Trabalhei lá uma época. O que o FMI acha dessa pergunta aí? E Aham. aí Qual tem a um monte opinião de dele? número, tem um monte de número aqui, não dá nem para ver direito, mas eu sei aqui o que são os números, eu vou contar para vocês. Aí tem as projeções aí de crescimento para esse ano passado, esse ano, ano que vem. Projeção para o ano passado é engraçado, né? Quer dizer, é que se bem que no Brasil, Fernando, eu te falo o seguinte, o futuro é tão incerto que às vezes até o futuro, até o passado é difícil de projetar. Mas, enfim, e eu tenho que admitir o seguinte também, olha, fazer previsão não é fácil, especialmente previsão sobre o futuro. Vamos Principalmente, né? lá. O FMI está falando o seguinte, olha, vai dar uma melhorar um pouquinho para a economia mundial. Esse ano aí, a economia mundial está rodando ali perto de 2,8%. O ano que vem dá uma melhoradinha aí para uns 3%. E aí tem uns para lá, outros para cá. Estados Unidos fica meio de lado, 1,8 esse ano, 1,7 ano que vem. Europa dá uma melhoradinha, de 0, um pouquinho abaixo de 1, vai para um pouquinho a mais de 1. China, que eu vou falar daqui a pouco, essa dá uma descorregada. Está rodando a 5, mas deve crescer aí perto de 4. E o Brasil, que interessa para a gente mais de perto, está perto de 2 esse ano e fica aí perto de 2 ano que vem. E que eu acho, onde que se der errado, se não der, uma coisa eu garanto, não vai dar isso aqui, né? Vai dar diferente. Para que lado que eu acho que vai a coisa, Fernando? Eu acho que vai mais para cima do que para baixo. É o meu chute aqui. Eu digo por quê? Porque eu acho que nos Estados Unidos você tem um impulso fiscal é economês para dizer, os caras vão gastar mais lá. E tem essa historinha do Banco Central americano cortando juro, mesmo com a inflação que não está lá uma maravilha. As pessoas ainda falam, não estava Brastemp, né? Isso era coisa de antigamente, né? Não Sim, estava sim, maravilha. ficou. Ficou. Quem é mais antigo, das antigas lembra dessa expressão aí. Então não está aquela maravilha, eles cortam o juro, tem estímulo fiscal, então capaz de essa coisa ser mais forte lá do que se imagina. Então, eu acho que tem uma mudança de composição aqui. Estados Unidos, eu acho que o viés é mais para cima que para baixo. China, realmente, acho que vai dar uma desacelerada. Brasil, especificamente, eu também acho que é mais para cima do que para baixo, porque você vai ter o Banco Central certamente cortando o juro ano que vem, o que ajuda a recuperação. E é ano de eleição, né, Fernando? Depois a gente vai falar de eleição também. Em eleição, normalmente, o governo gasta mais. Então, se isso é sustentável ou não é outra história, mas eu acho que
deve ter um gás aí nessas economias para o ano que vem. E na Europa tem a gastança militar, né? Tá todo mundo correndo aqui para se rearmar, porque não dá para contar mais com o Trump, é, dando suporte americano para o acordo da OTAN, e a turma está vendo aí o perigo de chegar bater na porta, né? Com a guerra da Ucrânia. Independentemente do que aconteça ali no acordo de paz com a Ucrânia e a Rússia, Fernando, uma coisa é clara, é uma ameaça real e concreta para os próximos muitos anos a Rússia, vizinha aqui pertinho dos países europeus, e eles têm que se rearmar. Essa é a conclusão dado o que os Estados Unidos está fazendo. Então, vai ter mais gasto, portanto, especialmente com o lado militar, com defesa. Então, essa longa história para dizer, eu acho que está com risco nesse curto prazo, assim, do ano que vem, de crescimento mais para cima de Estados Unidos, Europa e Brasil do que para baixo. A exceção dessa Sim. história é China. Já amarro com o que eu queria falar, que é China. E para isso eu vou voltar, ô, Thomas, lá no slide, vamos ver, slide 9. Ô, Thomas, eu vou ficar pulando aqui, porque assim você nunca sabe qual que é o próximo. Vou te deixar, você tem que ficar esperto aí. O Thomas é ninja, pode deixar. Ô Célio, enquanto o Thomas está voltando lá, tem uma pergunta aqui, acho que pela sigla, eu imagino que possa ser o Marcos Ribeiro. O Marcos está perguntando o seguinte: o FMI continua na tendência woke? Uou, olha só. Vamos lá. Marcos Ribeiro, nosso grande amigo, muito obrigado pelo prestígio de comparecer aqui nesse seminário e fazer perguntas. Acho que está mudando isso aí. O woke, acho que as pessoas sabem o que que é, enfim, woke, aquela expressão em inglês, significa, é, traduzindo muito mal porcamente aqui, enfim, mais na linha ali do politicamente correto, tal, a favor de diversidade, esse tipo de coisa, que você pode concordar ou não, mas o fato é que a FEMI e organizações internacionais em geral estavam indo realmente nessa linha de promover mais diversidade, etc. Você vê até na liderança, né, do FMI. Hoje é uma mulher. A presidente do Banco Central Europeu é uma mulher, que foi a presidente do FMI antes disso. Exemplos simples, né, mas que sugerem, que ilustram essa tendência. Agora, o Trump não gosta nada disso, né? O DEI lá, né, que é a sigla em inglês para Diversity, Equity, Inclusion, virou palavrão. É que nem aquela outra sigla, que é o ESG, né, que é Environment, Sustainability, Governance, que é meio ambiente, sustentabilidade, governança, estava na moda até uns tempos atrás. As empresas até nem botam mais esse nome dos cargos. Até a pessoa está lá, faz essa coisa, mas não pode pôr esse nome porque virou palavrão, né? Então, Mal eu visto. acho que por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que está tendo uma mudança, sim, é, nessas organizações, né? Se é permanente ou não, se é só ajuste tático, vamos ver, mas o ambiente mudou. E mudou, Marcos, porque, como você sabe, enfim, organizações como o FMI, Banco Mundial, etc., não são uma democracia, né? Longe disso. Quer dizer, você tem as cotas. Qual que é a maior cota ali? Quem pagou, quem paga a maior parte da conta? Nos Estados Unidos. Até os meus amigos lá do FMI, brincando, talvez, comentam o seguinte: que se o Trump resolve tirar os Estados Unidos do FMI, pelas regras lá do estatuto, a sede do FMI teria que se mudar para o segundo maior, que seria a China. Então, a galera tem que sair de Washington e ir lá para Beijing, né? Então, fica todo mundo preocupado com isso. Então, respondendo a sua pergunta, olha, o Trump está tendo impacto aí em várias áreas, e acho que essa é uma delas. Isso reflete até no discurso que está menos explicitamente woke, né? Para usar a expressão que você mencionou aqui, do que antes. Legal. Vamos voltar à China lá, então. China. E eu tenho que falar de China, porque, olha, a China já é a segunda maior economia do mundo hoje. As projeções são de que alguma hora ela passa a economia americana. Esse gráfico aí mostra o crescimento da economia chinesa aí ao longo das últimas décadas.
Olha, a China costumava bombar, né? Você volta atrás, uns 20 anos, a China crescia mais de 10% ao ano. Aí, mais ou menos ali, quando eu diria 2010 para cá, é uma tendência declinante da taxa de crescimento da economia chinesa. Tem ali 2020, claro, Covid, todo mundo afundou, aí em seguida, enfim, todo mundo recuperou, para todas as economias a mesma história, mas você olha aí a tendência está escorregando. E essa linha pontilhada é a projeção ali do FMI para os próximos anos. A meta oficial hoje de crescimento na China, para o próprio governo chinês, é 5%. Talvez esse ano não consigam até atingir, até porque, enfim, o número lá. Já fez massagem chinesa? Os caras são bons de massagem, os números também eles massageiam para dar o que o governo quer, né? Então, 5% até pode ser, mas está escorregando, deve ter mais cara de 4%. O que é pouco, né? O crescimento acima da economia, da média dos outros países. Mas claramente você tem como tendência aí dos próximos anos, falando de novo, dos próximos 5, 10 anos, a China, em média, nos próximos 5, 10 anos, deve crescer a um ritmo menor do que cresceu nos últimos 5 ou 10 anos. E se eu tiver errado, você pode me cobrar daqui a 10 anos, que vamos ver o que aconteceu. E isso, Fernando, por várias razões, eu não quero estender muito aqui, não. Mas, primeiro, porque a migração do setor rural para o setor urbano, que deu à China esse ganho de uma mão de obra barata, isso aí está chegando no fim, porque eles investiram muito em construir, enfim, mais casas do que tinha demanda para acontecer, e porque a lógica de crescer exportando para o resto do mundo começa a ficar mais complicada quando você tem esse cenário global anti-globalização. Então, a China ainda cresce, mas não vai crescer num ritmo tão forte quanto antes. E eu falo isso porque para o Brasil, China é muito importante. E é o próximo slide que o Thomas vai mostrar aí, slide 10, que mostra o seguinte, também um monte de coisa. Eu gosto de slide complicado, Fernando, porque as pessoas têm que me chamar para explicar o que está ali, né? Já Então, vale o peso. olha, já garanto ali, olha, vai o slide com o meu cartãozinho junto aí, meu telefone. Mas eu explico. Aqui é o seguinte, para onde vão as exportações do Brasil? Quem são os nossos parceiros comerciais? E aí, essas barrinhas aí mostram a participação de cada um dos nossos parceiros em vários momentos do tempo, né? Então, essas primeiras barrinhas mostram para a China, lá de trás, nos anos 2000 até hoje, qual que é a participação da China nas nossas exportações. Aí o segundo bloco é a União Europeia, terceiro Estados Unidos, depois a Argentina e o resto da galera. O que dá para ver nesse primeiro bloco aí de barrinhas, a primeira barrinha azul era a China lá 20 anos atrás, era baixinho. A barrinha que era maior era da União Europeia e Estados Unidos. Esses eram os nossos parceiros comerciais há 20 anos atrás. E esse mundo mudou, e mudou muito e rápido. Inverteu. Hoje, se você olha as barrinhas verdes escuras ali, que são os anos mais recentes, a China é um terço das nossas exportações para a China. A Europa, ok, é relevante, mas é menos de 20%. Estados Unidos também caiu. É China. É China principalmente por commodities, né? É minério de ferro e soja. Minério de ferro, por quê? Porque minério de ferro é a matéria-prima principal para fazer aço. Aço é o que você precisa para a construção civil, que tem sido um dos principais motores do crescimento da China por muitos anos. Eu falei, investimento até mais do que devia. E o outro elemento aqui é a soja. Soja, porque o chinês come muita soja, o soja usa para muitas coisas, enfim, molho shoyu, etc. E mais importante até do que o chinês comendo a soja é a soja usada como ração para animal, porco em particular, né? Eles comem muito carne de porco lá. E soja é fundamental, né? Porco é soja processada. Então, o chinês comendo, enfim, o chinês, a população é enorme, está ficando, não é praticamente rica, é uma economia relativamente pobre, mas está se enriquecendo e come mais
proporcionalmente mais, come melhor, come mais carne, inclusive, né? É desproporcional, né? Você fica um pouco mais rico, mas come desproporcionalmente mais carne. Isso tudo tem uma demanda aqui super importante que ajuda a explicar, eu acho, Fernando, o desempenho do agronegócio no Brasil. Tem vários fatores aí, né? Domesticamente também, a questão da soja, se expandindo lá para os cerrados ao longo dos últimos décadas, porque se desenvolveu pela Embrapa aí no Brasil, uma empresa de pesquisa, uma semente bem adaptada para o clima da região. Enfim, tem vários fatores, mas esse fator aqui acho que é super importante em explicar o desempenho do agronegócio brasileiro. Com um Marcelo, detalhe, eu tenho pode 15 falar. minutos, nossa, tanta coisa para falar, interessante, hein? Eu vou ter que voltar mesmo outro dia. Mas eu ia mencionar o seguinte: eu falei aquela história preocupante lá do cenário global, que está mudando, mas aqui eu vejo uma oportunidade também, Fernando, porque na medida que o Trump se enrosca lá com a China, porque aí é uma tensão inevitável, né, estrutural, né? Independentemente de Trump ou não, Estados Unidos quer economia hegemônica, agora está sendo amassada pela China. Isso aí é história da próxima década, com certeza. E mais especificamente agora, com a guerra comercial, o Trump impõe restrições sobre importação chinesa, o chinês fala, é assim? Então eu aqui na China não vou mais comprar soja aí do meio oeste americano, lá de Illinois, Iowa, etc. Compra o Brasil. Compra do Brasil, exatamente. Então, isso para fazer o ponto que nessas reviravoltas da economia global, quando a gente tem risco e desafio, você também tem oportunidade, né? Boa. E acho que essa é uma delas, por isso que as empresas no Brasil têm que estar atentas, não só para se proteger defensivamente, mas para avançar aonde essas oportunidades surgem. Então, você fez uma descrição muito rica aí do mercado internacional, da economia internacional. Vamos falar do Brasil agora. No nosso caso Brasil. específico, então, que expectativas que a gente pode ter? E também traz um pouquinho aí do contexto político, eleições, polarização, isso pode nos afetar para o ano que vem? Como é que você está vendo isso aí? Muito boa sua pergunta. E deixa eu te falar o seguinte: em vez da FMI, vamos perguntar para os universitários, fazer perguntas para os universitários brasileiros. E a turma que o Banco Central brasileiro pesquisa. Tem uma pesquisa lá do Banco Central, pesquisa Focus, é o nome dessa Ok. pesquisa. Eles perguntam para a galera do mercado financeiro, também acadêmicos, consultorias, o que a turma está achando aí que vai acontecer com inflação, com crescimento, com juro, câmbio. Eu fiz parte dessa pesquisa por muitos anos também. E aí eu peguei aqui, fui lá no site do Banco Central e peguei aqui o que a galera está achando. Então, deixa eu te contar o que os especialistas estão achando e dou meu pitaco também para onde eu acho que a coisa vai. Então, para o Brasil, para crescimento, esse ano o crescimento fica aí perto de 2,2%. A turma acha que o ano que vem dá uma escorregadinha para perto de 1,8%. Então, está acima de 2 esse ano, fica um pouco abaixo de 2 ano que vem. Eu acho que eu já mencionei aqui, eu acho que o risco é para cima, na verdade. Não que a coisa vai bombar, mas eu acho que com o juro caindo e com o ano de eleição, é, e com o câmbio também, que eu acho que vai estar sob controle, por causa do Fed, não por causa do Brasil. Eu acho que a perspectiva fica razoavelmente confortável para a gente ter um crescimento de mais provavelmente acima de 2 do que 2%. É o meu chute para o ano que vem. Eu sei que você já acertou várias vezes isso aí. Eu já ganhei prêmio de chuteira de ouro por acertar essas projeções aqui. Eles têm até meu prêmio lá, o Top 5, né? Eu já participei, já ganhei, já entrei nessa galera aí há muitos anos. Então, isso é atividade. Inflação, o pessoal acha que escorrega também de 4,4 esse ano para 4,2 o ano que vem. Então, cai um pouquinho. A meta é 3,5, né? Então, está acima da meta. Aqui também eu estou relativamente mais otimista. Eu acho que pode cair mais até essa inflação. Acho que tem chance aí de chegar mais perto da meta de 3,5. E a razão para isso, Fernando, é o câmbio.
O pessoal acha que o câmbio, que esse ano fecharia em 5,40, o ano que vem desvaloriza um pouquinho, sobe um pouquinho para 5,50. E eu tentei argumentar aqui que, por razões externas, Fed americano em particular, tem uma chance aqui do dólar ficar mais fraco em relação, não só ao real, em relação ao resto do mundo. E o Brasil Principalmente se, faz parte do resto do mundo. Oi? principalmente se os juros cair nos Estados Unidos mesmo, né? Principalmente se o juro cair nos Estados Unidos e se principalmente o juro cair pelas razões erradas, Sim, né? Porque você começa. Isso é super interessante, Fernando, porque o dólar costumava ser o porto seguro. Tem o chacoalhão aí, tem guerra, tem Covid, você corre para onde? Corre para o dólar. Isso está começando a mudar, é super interessante. Por isso que muitos investidores estão correndo para o que eles, para outros portos seguros, na percepção deles. Acho que isso que explica o ouro. Por que que o uhum, ouro bombou nos últimos muitos meses? Enfim, por conta da geopolítica global, guerra, etc. E porque, enfim, tem um comecinho aí de uma certa desconfiança com as instituições americanas, dado que o Trump está fazendo. Então, essa longa história para dizer, eu não ficaria surpreso se o câmbio escorregasse aí mais para perto de 5 do que de 6. E se isso acontecer, a inflação também cede mais. E se acontecer, o Banco Central também do Brasil consegue cortar mais o juro. A galera aqui acha que a Selic, a taxa de juros do Banco Central, cai de 15 para 12 no ano que vem. E eu acho também que o risco, consistentemente com o que eu falei, também é de que ele cortar mais. Eu acho que depois, pode ser que demore para começar. Mas depois que começar, eu vejo um cenário aqui que ele pode chegar mais perto de 10. ok. Agora, Agora, se ele perguntar o que Brasil, o que que os gringos estão achando de Brasil, aqui na Europa em particular, eu diria o seguinte: o gringo olha o Brasil com bons olhos, porque tem um mercado doméstico importante, grande, e porque tem essa vantagem comparativa aí do agronegócio em particular, né? Que vem bombando há um bom tempo e eu acho que continua muito firme. E tem também a questão verde, né? Porque, do ponto de vista energético, o Brasil tem energia limpa, né? Hidrelétrica é a fonte principal da energia do Brasil. Tem sol, tem, tem vento, então energia eólica, energia solar, são coisas que o Brasil pode oferecer, e isso claramente atrai o investidor estrangeiro. O que, o outro lado, deixa o gringo preocupado bom, em primeiro lugar, o lado fiscal, as contas do governo, que inspiram cuidados, e o chamado custo Brasil. Custo Brasil, Fernando, é o seguinte: fazer negócio no Brasil não é fácil, como os nossos ouvintes aqui conhecem muito bem. É como o Tom Jobim falava: olha, Brasil não é para amadores. Então, eu ouço aqui depoimentos de empresas americanas, multinacionais, que me falam: Marcelo, olha, aqui na Europa, para cuidar da contabilidade tributária aqui, para pagar imposto de todas as minhas operações na Europa inteira, eu tenho aqui 5 pessoas no departamento contábil. No Brasil, eu preciso ter 15, porque o sistema tributário é tão caótico e tem imposto local, imposto federal, um em cima do outro, a regra não é clara e muda o tempo inteiro. Então, eu dou um exemplo do custo de fazer negócio no Brasil, que compreensivamente assusta aí o gringo. Entendi. Agora, você me perguntou de eleição, né? Como é que fica a Isso. eleição nessa história? Olha, eu acho que a eleição tem duas coisas que tem que olhar. Primeiro, a ação e o discurso. A ação é o seguinte: o que que o governo vai fazer durante a campanha, antes da eleição, em termos, em particular, do lado fiscal, que já não está muito bem. Eu acho que é natural você imaginar que tem um incentivo para o governo querer gastar mais em ano fiscal, em ano eleitoral. Então, esse é um ponto para olhar. O que vai acontecer com as contas do governo do ano de eleição? E a outra coisa para olhar é o discurso do que os vários candidatos vão falar ao longo do ano que vem a respeito do que eles vão fazer em 2027. O que eles vão falar em termos de reforma em particular. Porque o lado fiscal, do jeito que está,
não se sustenta. Você tem que ter uma reforma tributária, tem que ter uma reforma administrativa. Em algum momento vai ter que ter outra reforma da Previdência. Ainda bem que eu me aposento não muito distante, porque senão ia pegar a reforma aí pela frente. Então, são acho que essas questões que vão estar em pauta. Não acho que a eleição vai trazer grandes turbulências do ponto de vista da interpretação do mercado, porque ou é o Lula e é mais do mesmo. Ao contrário, atrás, quando ele entrou pela vez, eu lembro, eu estava aí no Brasil, tinha a história do Lulômetro, tal, o que vai acontecer. Hoje, enfim, é uma figura conhecida, política econômica conhecida, é mais do mesmo se ele ganhar. O mercado, na verdade, tem a torcida, expectativa que se eu ganhar uma posição que traga reformas estruturais na direção certa, tem uma chance aí do Brasil se dar bem se avançar nessa direção. Então, eu acho que a leitura do mercado, correto ou não, ou fica do jeito que está, ou quem sabe pode até melhorar se entrar uma posição que faça a coisa certa. Entendi. Então, e assim que eu vejo a eleição no ano que vem, claro, a eleição traz turbulência, etc., em geral, mas acho que vai ser barulho relativamente moderado. Vamos ficar de olho quanto que o governo vai gastar, vamos ficar de olho o que os candidatos vão falar de reformas para 2027, quando entrar o mesmo governo ou um outro. Perfeito. Deixa eu só voltar num ponto que você comentou, porque tem duas perguntas aqui no chat, do Marcos, de novo, Marcos Ribeiro, e também do nosso amigo César Fernandes. Está dizendo que é muito bom te ver aqui depois de tanto tempo. E ele está perguntando o seguinte: ambos estão se referindo a essa questão do Bitcoin. Se você acha que o Bitcoin é uma boa referência como porto seguro, e por conta da volatilidade, claro. E por conta da desvalorização do dólar, se você acha que a diversificação para Bitcoin faz sentido. Aí já estão te pedindo uma consultoria para investimentos aqui. Veja bem, aí tem que pagar em Bitcoin para dar a minha opinião. Estou brincando, claro. Olha, eu tenho, assim, uma certa resistência em relação ao Bitcoin. É claro, eu acho assim, do ponto de vista da tecnologia, né, o blockchain que está por trás, é uma tecnologia nova, inovadora, que os próprios bancos centrais usam, tem as CBDCs, é a sigla em inglês, é Central Bank Digital Coins, né? Então, a tecnologia acho que veio para ficar, vai avançar, vai ser usada, muito bacana. Agora, o Bitcoin especificamente, e acho que inspira cuidados como Porto Seguro, porque você olha, a volatilidade é gigantesca. Então, a característica de uma boa moeda, né? Tem algumas características que a gente aprende lá na faculdade. O que é a moeda, né? Funciona como um meio de troca, funciona como unidade de conta, funciona como uma reserva de valor. Se eu entrei lá embaixo no Bitcoin e subiu um montão, bacana, fiquei milionário. Mas se eu entrei lá em cima, esse negócio despencou, fiquei pobre. Então não é algo que tenha a estabilidade necessária para você recomendar para o investidor que isso aqui é um porto seguro. Não, eu não acho que é um porto seguro. É um mar agitado. Se quiser entrar no mar agitado, beleza. Pode subir, pode cair, mas esteja pronto para enfrentar grandes emoções. Muito bom, muito bom. Marcelo, agora vamos mergulhar um pouquinho mais na questão Brasil aqui, porque tem muita gente aqui nos ouvindo no webinar que é investidor, como o César, que é um grande investidor, mas temos também empresários, temos aqui conselheiros que atuam em empresas de médio, grande, pequeno porte. Então, vamos falar um pouquinho da questão de setores específicos: indústria, comércio, serviços, agro. O que você poderia deixar de expectativa para a gente aqui para o ano que vem em relação a setores específicos? Tá. Então, deixa eu mostrar aqui, com a ajuda do Thomas, o slide 6, porque esse slide mostra um pouco mais de detalhe esses setores que você está falando e como é que eles se comportam em relação à economia como um todo. E o que dá para ver nesse gráfico que vai aparecer aí daqui a um minuto é um antes desse, Thomas. Esse aí. Que bom, deu certo. Olha só, isso aqui mostra assim o desempenho da economia ao longo do tempo, aí, ao longo de muitos anos.
A economia como um todo, que é essa linha escura, preta aí no meio, e em grandes linhas, três blocos aqui de economia, né? Essa linha verde, logo em cima da linha escura do PIB, é a linha de serviços. Então, serviços em geral, que é a parte maior da economia, anda de acordo com o PIB, é relativamente estável, tem um desempenho até um pouco melhor do que o PIB, e acho que é esse o cenário para o ano que vem. Para o setor de serviços, setor de comércio em geral, você tem um mercado de trabalho em particular que está bem aquecido, a taxa de desemprego está perto da mínima histórica, você tem uma massa salarial que está crescendo bem, rendimento salário médio da economia está indo bem, tem um gráfico para isso, mas não vou mostrar não para não perder tempo. Então, do lado dos serviços, do lado do comércio, você tem o mercado aquecido, você tem a taxa de juro que deve cair ao longo do ano que vem. Então, acho que é um cenário favorável. Eu acho que o que pode complicar são duas coisas. Primeiro, endividamento das famílias, que está elevado. O juro deve cair, mas ainda está relativamente alto, salgado, né? Então, o lado aí do crédito, do endividamento pode complicar. E do lado do custo salarial, né? O mercado de trabalho apertado é bom para o consumo, mas pode botar pressão de custo sobre salário. Quando eu olho aqui outros setores, como a indústria, essa está ficando para trás no Brasil faz muito tempo, né? Então, essa realmente está difícil. E se o câmbio, e se o câmbio dá uma escorregada, como eu acho que é possível, é bom para quem estiver importando, né? Você está na importadora aí, que é importadora de vinhos, etc., talvez tenha insumos mais baratos, mas para quem exporta pode ficar mais complicado, porque o câmbio fica menos competitivo, né? O câmbio a 5 fica menos competitivo do que o câmbio a 6. Então, a indústria, historicamente, não tem tido lá um desempenho muito bom, é difícil ver grandes avanços aí. E o agronegócio, esse tem sido, enfim, a menina dos olhos aí da economia brasileira faz anos já, com volatilidade, né? Dá para ver nesse gráfico que os altos e baixos são significativos, até pela questão climática, né? Enfim, choveu, não choveu, teve seco ou não. É, Tem a China que desacelera, mas ainda cresce um ritmo razoável, né? E tem as oportunidades que eu mencionei, a soja, por exemplo, vindas da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, o negócio que eu acho que é o que tem perspectivas talvez melhores, pensando em setores. Preço commodity em geral também acho que tem tido um bom desempenho, o que isso também é bom. Se o dólar se enfraquece, ele enfraquece contra todo o resto do mundo, inclusive contra o preço de commodity. Então, pode ser boa notícia. Agora, tem a questão climática, não só do Brasil, mas, enfim, mudança climática global, né, que está afetando todo mundo, é um risco assim, de médio e longo prazo que tem que olhar. Então, eu acho que, em resumo, seria isso. Eu estou preocupado que eu falei, eu fui tão verborrágico, dei respostas tão longas, que nosso tempo está acabando, Fernando. Não, vamos mais um pouquinho aqui, que eu acho que está sendo bom. Vai ser útil aí para quem está nos ouvindo. Acho que podemos caminhar mais uns 10 minutos aqui. Vamos lá. Ó, eu vou cobrar hora essa depois, hein? Não tem problema. A gente faz um empréstimo de algum banco de Londres e acertamos tudo aqui. Surgiu uma pergunta aqui, Celo, do Durval, que é um outro parceiro nosso aqui do Hub da Gestão. O Durval mencionou um fato aqui, eu nem tinha acompanhado isso hoje, que a Bolsa bateu um novo recorde hoje. As ações têm tido um rendimento muito interessante, ele tem crescido muito no país nesse ano. Esse foi um crescimento marcante em 2025. Você acha que isso deve se sustentar o ano que vem, nesse cenário interno aqui? Olha, a bolsa, o problema é o seguinte, deixa eu voltar ao começo aqui. Em geral, a bolsa reflete o desempenho das empresas que estão listadas na bolsa. O desempenho das empresas listadas na bolsa, em geral, reflete o desempenho da economia. Então, óbvio,
se a economia vai razoavelmente bem, as empresas devem também relativamente bem, a bolsa deve caminhar bem, em geral. Isso dito, tem um monte de volatilidade para lá e para cá. Pega a Bolsa Americana hoje, que está na máxima histórica de todos os tempos, concentrada em algumas ações em particular ligadas à AI, né? A IA, né? Como se diz em português, inteligência artificial. Muita gente me pergunta, mas tem uma bolha ali? E eu acho que ele é o seguinte, Fernando, depende assim do horizonte que a gente olha. Olhando assim para os próximos 5, 10 anos, não tem a menor dúvida que inteligência artificial veio para ficar, é um negócio transformador, assim, comparável à eletricidade, do potencial que ela tem de transformar as nossas vidas, sociedades, economias, etc. Enfim, não chegamos lá ainda, mas o potencial, eu acho que está claro. Isso é verdade, a Bolsa tem que refletir esse desempenho futuro excepcional que está prometido. Agora, foi também o caso em vários outros episódios, como da eletricidade ou a internet, etc., que você tem um desempenho favorável de médio e longo prazo, mas com uma bolha no meio do caminho que esvazia. Então, eu não ficaria surpreso se a gente não tivesse aí uma correção. Teve uma chacoalhada até recente, e eu não ficaria surpreso se tivesse uma correção mais intensa antes de se retomar a trajetória de médio e longo prazo. Então, eu disse que é uma questão de horizonte. Se você me perguntar o desempenho da Bolsa brasileira ou americana nos próximos 5, 10 anos, eu acho que tende a ser favorável. Agora, entrar na Bolsa para achar que vai ficar milionário e sair daqui a um mês, você ouviu aquela história, Fernando, qual que é a receita para você sair da Bolsa? Qual que é a receita para você investir na Bolsa e sair dela com uma pequena fortuna? Sabe qual que é a receita? Não, me Comece conta. com uma grande, comece com uma grande fortuna. Então não vai dar para começar tão cedo. Então fica essa palavra de cautela aí. Claro, um investimento interessante, etc., mas cuidado com o horizonte. Muito bom, muito bom. Ok, vamos caminhando para o final aqui, então. Eu acho que seria bacana você ter uma habilidade muito boa para traduzir em termos compreensíveis coisas que são mais complexas, né? Então use aí os termos que você puder e quiser para você dizer que conselhos que você daria aos empresários brasileiros, considerando essas questões de cenário internacional, cenário nacional para o ano que vem. O que eles devem estar atentos, que caminhos eles podem pensar em seguir? Olha, Fernando, eu acho que a primeira palavra que me vem à cabeça é agilidade. Quer dizer, é a capacidade de ajustar a rota rapidamente. O que eu falei aqui, que um tema-chave dos próximos anos é incerteza, né? Volatilidade, altos e baixos. Então, a empresa que estiver muito engessada, eu acho que não vai se dar tão bem, não. Tem que ter agilidade, esteja preparada para navegar em um cenário de potencial turbulência no Brasil, já que tem eleição, e no mundo, dado tudo que está acontecendo, né? De guerra, conflito Estados Unidos, nem falamos aqui de Ásia, Taiwan, enfim, tem muito fio desencapado por aí. Então, agilidade é a primeira palavra que me vem em mente. A segunda palavra que me vem à mente, Fernando, é foco em produtividade. Porque é aquela história, olha, isso funciona para as empresas como funciona para as pessoas também. Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Então, deixa eu focar nas coisas que estão sob meu controle. E eu acho que produtividade está sob o controle das empresas. Em focar, como sempre, em eficiência, em produtividade, em melhores processos. E essa é uma recomendação que vale sempre. A outra coisa que eu falaria é a ideia de você, assim, navegar a favor do vento, né? Aproveitar que tem uns ventos aí na economia global que estão soprando a favor, por exemplo, da questão energética. O Brasil está bem posicionado nisso, né? Eu falei do agronegócio, falei de China, falei de soja, e toda a cadeia relacionada ao agronegócio, né? O agronegócio precisa de trator, precisa de insumos, precisa de fertilizantes, então tem toda uma cadeia que se espalha aí.
tem a economia do interior, né, que cresce mais do que a da economia urbana, então isso pode ser relevante para o seu negócio. É, essas oportunidades que surgem no mercado internacional, a questão da China, a questão da energia limpa que o Brasil oferece, a questão da, da vantagem comparativa que o Brasil tem em alimentos, a questão da tecnologia que está avançando. Então, ver para onde o vento está surfando, né? E se beneficiar é melhor ir com o vento do que contra o vento. Ajusta as O- velas para pegar esse vento a favor aí, né? Ajusta as velas. Eu diria mais, eu diria também do ponto de vista financeiro, uma certa blindagem financeira, né? Ou seja, ver bem aí como é que está o seu balanço, porque a gente tem um cenário de juros que eu acho que cai o ano que vem, nos Estados Unidos, no Brasil também, mas no Brasil ainda é relativamente alto, né? Mesmo se cair de 15 para 10, né? Então, como é que está o seu balanço? Como é que está, né, o seu esquema aí de dívida, a rolagem dessa dívida? Você está estendendo, está encurtando? Como é que está, enfim, o seu hedge cambial? Você está gastando muito com isso? Você está gastando um pouco com isso? Então, rever a sua questão financeira, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido também acompanhar, claro, esse risco político mais de perto. Eu acho que nos próximos 5 anos o risco geopolítico global vai ser mais importante do que foi, jamais foi nas últimas décadas. É, E aí no Brasil acompanhar esse quadro de juro caindo mais alto ainda, acompanhar, claro, o cenário de eleição e das reformas, né? A reforma tributária está quente, né? Tem tanta coisa surgindo aí. Então, é como eu mencionei aqui, que os europeus falam que ele tem que ter um monte de gente acompanhando tributos no Brasil. No Brasil, a gente acho que não consegue escapar disso. Mas, em resumo, acho que agilidade, Fernando, acho que é a palavra mais importante de tudo que eu falei, porque é o mundo em transformação no Brasil e lá fora. Quem tiver ágil, acho que vai estar mais bem preparado para surfar essa onda e navegar a bons ventos. E, acima de tudo, participando dos seminários do Hub da Gestão, porque traz para Obrigado. os nossos ouvintes palestrantes espetaculares. Esse merchan a gente não tinha combinado também, não. Ô, Célio, eu aproveitei e coloquei aqui no chat também uma mensagem para os nossos participantes aqui. Quem quiser colocar aqui no chat o endereço do LinkedIn, porque conexões e networking podem surgir a partir da nossa conversa aqui. E também avisar os participantes que o Marcelo está lá em Londres, mas ele é um cidadão do mundo e ele faz palestras e seminários no mundo todo. Se chamarem e derem um bom almoço para ele, ele pode fazer um trabalho excepcional aí na sua empresa, onde você precisar. Então, o Marcelo também fica à disposição aí para quem precisar fazer contatos, tá bom? Marcelo, Fantástico, então, todo prazer. E falo eu inglês, português e portunhol se precisar. muito bem. A essa altura, acho que o inglês está quase melhor que o português, né? Muito bom. Eu acho que não vai dar tempo pelo nosso horário. Eu quero respeitar aqui ao máximo a presença das pessoas e o horário que a gente tinha anunciado. A gente já se atrasou um pouquinho por conta do excelente conteúdo que você trouxe, mas eu queria te dar a chance de colocar aí as suas palavras finais e se despedir do pessoal, por favor. Bom, fica então, Fernando, meu agradecimento a você por organizar, pela iniciativa dessa conversa aqui, ao Hub de Gestão, pelo espaço e por todos que participaram dessa nossa conversa. Muito obrigado e fica marcado aí até a próxima para eu me explicar por que que as minhas projeções deram tudo errado. Tenho certeza que não vão dar todas errado, não. Marcelo, muito obrigado, parabéns pela explicação aqui, sempre muito didático, muito claro, e até eu consegui entender, então foi muito legal. E volte outras vezes, acho que vai ser muito bom. E assim que você puder, venha para cá, que a gente quer te dar um abraço presencialmente aqui depois. Tá bom? Maravilha, obrigado, um grande abraço. Thomas, acho que temos aí um slide para orientar a avaliação da turma, não é? Isso. Do lado direito, vocês têm o endereço do Hub da Gestão,
esse webinar vai ficar gravado. Eu vi que algumas pessoas não conseguiram entrar desde o início, então poderão acompanhar a gravação depois lá no nosso link. E do lado esquerdo você tem um QR Code e também no chat você tem um link para avaliar esse webinar. Esses webinars são evidentemente gratuitos, é um trabalho pro bono que o Hub da Gestão faz, mas nós queremos sempre poder melhorá-los para atender cada vez melhor o nosso público que gentilmente nos prestigia aqui. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a todos pela participação e pedindo que vocês todos, por favor, façam essa avaliação pelo QR Code ou pelo link que está no chat. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.